Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Deluana Buz, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Rony Ramos, também jornalista aqui do Parlamento. Boa tarde, Rony. Olá, Deluana. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que também estamos em sinal aberto pela TVAL, aqui na região da Grande Florianópolis, além também da região de Blumenau, e no nosso canal no YouTube, Assembleia SC. E reforçando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa o Conecta de hoje falando dos vários projetos que foram aprovados na tarde de ontem. Ontem teve sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa. Projetos de autoria dos deputados e também vários projetos de autoria do governo do estado foram votados e aprovados aqui na tarde de ontem. Um desses projetos aprovados de autoria do governo do estado altera o programa Universidade Gratuita, que passará a poder oferecer bolsas de 50% das mensalidades para os estudantes no ensino superior catarinense. Essa talvez foi a principal alteração desse programa aí, considerado um dos mais importantes de nível superior aqui em Santa Catarina, que oferece bolsas de estudos em todas as áreas de conhecimento do ensino superior. Um dos pedidos dos deputados aí também foi revisto pelo governo do estado, foi justamente possibilitar que, na prática, uma bolsa integral de 100% poder ser convertida em 50% para que 2 estudantes possam ter acesso ao ensino superior, uma novidade do programa que passa a valer caso vire lei. Lembrando, Deluana, que todos os projetos aprovados ontem precisam da sanção do governo do estado. Isso, a gente acompanhou essa votação. Quem também acompanhou estava aqui, era o secretário adjunto da Casa Civil, Marcelo Mendes, acompanhando essa votação desses projetos de origem do governo. E ele conversou um pouco mais sobre essa novidade para o programa Universidade Gratuita. Acompanha. A gente está propondo alguns ajustes a pedido das instituições, como, por exemplo, em relação à contrapartida, porque hoje a contrapartida o que é? É o que a universidade tem que dar em favor do estudante. Então, hoje, o Estado paga 4 vagas, a cada 4 vagas paga pelo Estado, uma tem que ser paga pela universidade. O que a gente está propondo aqui? Que essa uma vaga possa ser dividida em 2 de 50%. Outro projeto que foi aprovado também de autoria do governo do estado prevê o financiamento de imóveis ou a reforma de imóveis aqui em Santa Catarina, um programa chamado Casa Catarina. É um programa aí que prevê mais de 30 mil beneficiados aqui no estado, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. A gente lembra que antigamente tinha a Coab, que fazia esse programa de habitação popular aqui no estado, e em reformas do governo, enfim, esse programa acabou sendo descontinuado e agora ele volta aí, aprovado pela Assembleia Legislativa, o Casa Catarina, Deluana. Isso, a gente também teve outros projetos aprovados durante essa sessão de ontem, vários projetos também de autoria dos deputados aqui da Casa, inclusive um de autoria da mesa aqui do Parlamento, focado justamente na questão de promover a paz nas escolas aqui de Santa Catarina e prevendo a criação do Sistema Estadual de Acompanhamento, Monitoramento e Gestão Permanente para ações de combate à violência nas escolas aqui do estado. Reunindo os diversos órgãos aí que formam um Integra, que desenharam esse projeto de lei que agora tem o aval da Assembleia Legislativa, que encampou esse movimento aí ao longo de alguns meses após os ataques lá em Saudades e também em Blumenau, que vitimaram crianças, vitimaram professores, um episódio triste que inclusive mobilizou o país. Não é só a Assembleia Legislativa que está tratando da questão da cultura da paz e também do combate a ações de violência nas escolas. Lembrando que esse projeto aprovado aí, ele deve reunir aí diversas ações de diversos órgãos, inclusive para prever ações e prevenir ações de violência nas escolas. Um fato aí que é difícil da gente falar, mas porém ele é necessário, infelizmente, ainda nos dias atuais. Como o Rony falou, a criação desse sistema envolveu várias entidades aqui de Santa Catarina e também vários deputados aqui do Parlamento catarinense. A deputada Paulinha também foi uma das mais atuantes nessa questão e ela conversou com a nossa reportagem falando sobre, então, a criação desse novo sistema estadual que busca a paz nas escolas. Acompanhe. Ele vai reunir todas as informações de segurança pública envolvendo o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, os órgãos policiais, a educação, para que se possa ter um controle mais efetivo do que acontece
antes ainda do que o processo de violências se apresente, né? Esse é o objetivo, com o sistema, colher os nossos números e fazer um acompanhamento permanente dessa política para que a gente possa inovar nas ações de segurança pública escolar. E também foi aprovado na tarde de ontem um outro projeto, esse de autoria do deputado Emerson Stein, que proíbe as empresas que fazem telemarketing de oferecerem empréstimos ou financiamentos para pessoas aposentadas ou pensionistas. Na verdade, é um projeto aí de prevenção, já que infelizmente há abusos, né, por parte de algumas empresas e que muitas vezes, a partir de um simples telefonema até mal atendido ou mal compreendido, especialmente por idosos ou pessoas que estão em situação de auxílio da Previdência, né, porventura eles são incluídos, né, em cadastros e acabam tendo parte do seu pagamento retido para empréstimos que até muitas vezes nem chegam a ser realizados ou até depositados em suas contas, né? O deputado Emerson Stein, preocupado com o avanço desse tipo de crime aqui no estado, acabou apresentando esse projeto de lei que também foi aprovado e depende da sanção do governador. A gente conversou com o deputado Emerson Stein, autor dessa proposta, que tem mais detalhes. Para a segurança dos idosos, a segurança das famílias também, que muitas vezes aceitam e às vezes nem aceitam e colocam na sua folha de pagamento o débito de empréstimos que eles nem sabem que constituíram. Então essa é a ideia, somente com a assinatura deles ou com a assinatura eletrônica, autorizando essas instituições financeiras a realizarem esses empréstimos. Lembrando que mais detalhes sobre todos esses projetos aprovados aqui na Assembleia Legislativa estão na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também com cobertura das redes sociais aqui do Parlamento, Assembleia SC. Quem traz mais detalhes agora sobre as redes dos deputados e também aqui da Assembleia Legislativa é a nossa colega Giovana Alencar. Boa tarde, Giovana, tudo bom? Boa tarde, Delu. Boa tarde, Rony. Boa tarde para você que está acompanhando o Conecta. Hoje o nosso quadro Deputado nas Redes é com a deputada Ana Campanholo, do PL. Ela destacou em um post lá no Instagram um vídeo com o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, onde ela fala um pouco sobre um projeto que foi recém-aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça aqui do Parlamento. Esse projeto ele regulamenta o envio por remessa postal de documentos emitidos por órgãos do poder público aqui no estado. Se for aprovado aqui na Alesc, os titulares vão poder receber os seus documentos em casa, sem precisar se deslocar para uma repartição pública ou para algum órgão que emita esses documentos. A intenção, de acordo com o autor da proposição, o deputado Napoleão Bernardes, é garantir que esses processos sejam desburocratizados, e fazendo assim, né, com que as pessoas tenham acesso a esses serviços de maneira mais célere. Se você quiser acompanhar o Instagram da deputada Ana Campanholo, é só segui-la no @AnaCampanholo. E, Giovana, nos destaques das redes sociais, algo que envolve, inclusive, a entrega de alimentos e o trabalho dos motoboys aqui em Santa Catarina. Exatamente, Delu. É um projeto de autoria também do deputado Emerson Stein. Esse projeto foi aprovado recentemente aqui no Parlamento. Ele ainda aguarda ser sancionado pelo governador para se tornar uma lei. Mas ele basicamente altera uma lei lá de 2008 que proíbe que motociclistas entrem com capacetes em repartições públicas, também em agências bancárias. Então, essa alteração ela vai estender essa proibição também para entregadores de delivery. Ou seja, para entregarem as suas encomendas, eles vão precisar retirar os capacetes na hora que chegarem nas residências. Então, você pode comentar lá no nosso Instagram, no @AssembleiaSC, o que você acha dessa iniciativa, no post que a gente fez recentemente sobre o assunto. Você também pode ler mais sobre esse projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia, lá na nossa agência de notícias, Agência L. E esses foram os destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa do dia de hoje. É com vocês, Delu. Giovana, muito obrigada. Lembrando que esse projeto dos motoboys, do uso de capacete, da entrega de alimentos, ainda está tramitando aqui na casa, ainda precisa da sanção do governador para ser transformado em lei aqui em Santa Catarina. Muito obrigada, então, pelas informações, Giovana. E a Assembleia Legislativa também aprovou na tarde de ontem, dentro desses projetos todos que foram aprovados de origem do governo e também de origem dos deputados, um outro projeto que prevê que as mulheres que forem atendidas, que forem atendidas nos hospitais e forem fazer procedimentos que envolvam a sedação, elas poderão passar a ter um acompanhante junto com elas. A medida prevê a obrigatoriedade, né? A mulher ela pode escolher um acompanhante ou, se ela não tiver alguém para acompanhar, a organização ali, o hospital ou a clínica obrigatoriamente precisa colocar uma profissional
de saúde para atender e acompanhar essa mulher enquanto estiver sedada. Lembrando que também essa regra apresentada pelo deputado Gessé Lopes, ela também vale para procedimentos como consultas médicas, enfim, a que a mulher precise passar. Em todos esses casos precisa ter acompanhante. A gente também tem algumas situações de emergência, Deluana, num acidente, por exemplo, em que uma mulher ela chega ao hospital, né, está em condições em que o acompanhante também não pode ter, né, estar presente com ela. Nesse caso também o hospital ou a clínica ela é responsável pela segurança dessa paciente, então uma profissional do sexo feminino também vai precisar estar acompanhando essa paciente, tudo isso para evitar casos de abuso como ocorrido em vários estados. E volta e meia na televisão a gente acompanha no noticiário mulheres, né, que são vítimas de violência e abuso sexual nessa condição em que está completamente vulnerável, né? Isso. A gente conversou com o autor desse projeto de lei que foi aprovado, o deputado Gessé Lopes, do PL, que falou um pouco mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Esse aí foi um projeto que a gente pensou depois daquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro, onde um anestesista abusou de uma mulher que estava anestesiada. E uma vez que ele fica sozinho na sala com uma mulher ou com um homem, enfim, e ele tem essa intenção e não tem ninguém vendo, e a pessoa está sedada, está suscetível, né? Esse foi um caso que se descobriu porque foi filmado de forma, né, amadora ali. Quantos casos já aconteceram e as pessoas não sabem, né? Então, esse é um projeto de lei que visa aí defender principalmente as mulheres, são mais suscetíveis a isso, para que sempre que ela for fazer algum exame com sedação, então ela precisa agora, ela tem o direito de poder levar um acompanhante para poder acompanhar ali o seu procedimento. Projeto, então, aprovado aqui no Parlamento e que precisa da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. E também, na tarde de ontem, foi aprovado um outro projeto que prevê atendimento preferencial aqui nos serviços públicos para doadores de sangue e medula aqui em Santa Catarina. Mas para ter acesso a esse benefício, o doador precisa ter as doações regulares, né, para poder ter acesso a um serviço preferencial, a um atendimento preferencial. É mais um benefício aí para os doadores de sangue do estado, já que, por exemplo, a gente tem em concursos públicos, a gente tem questões de meia entrada para quem faz esse gesto aí de solidariedade ao próximo e tem esse benefício. Esse é mais um projeto de lei que avança aí nos benefícios para os doadores de sangue, não só doadores de sangue, mas também de medula óssea, por exemplo. A gente conversou com o autor da proposta, deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que falou um pouquinho mais sobre os objetivos com essa iniciativa aprovada então aqui no Parlamento. A doação é um ato de generosidade, de humanidade e contribui muito para salvar vidas. Então, essa lei agora aprovada, ela vem no sentido de apenas criar um benefício, um reconhecimento, ainda que bem singelo, bem simbólico, mas para aqueles doadores, que é no sentido de garantir também um atendimento preferencial nos espaços públicos para as pessoas doadoras, como uma forma de reconhecimento a esse gesto tão bonito de humanidade que é a doação e que com isso, claro, com certeza contribui para salvar muitas vidas. Um outro projeto aprovado também na tarde de ontem prevê que a divulgação de mais informações sobre as empresas vencedoras de licitação aqui no estado. Especialmente questões ligadas à localização e ao endereço dessas empresas aí que são vencedoras de licitação, participam de processos aqui em Santa Catarina. A gente tem um caso bem emblemático que foi da compra dos respiradores lá atrás na pandemia, né, que ocasionou vários problemas em relação ao uso de recursos públicos aqui no estado, e ali foi um exemplo que o endereço era fictício, né? Então, qual que é a proposta do deputado Sargento Lima? Que todos os dados referentes a essas empresas que participam desses processos de licitação sejam divulgados para que qualquer cidadão possa ter acesso e até checar. A gente conversou com o autor da proposta, o deputado Sargento Lima, que tem mais detalhes. Daqui para frente vai existir a obrigatoriedade dentro do DOI, do Diário Oficial do Estado, que contém o website, telefone, endereço, nome do proprietário, e essa pesquisa pode ser feita pelo cidadão lá na casa dele mesmo, ao consultar o Diário Oficial do Estado. Então, durante as investigações, fica muito mais fácil você identificar, por exemplo, o que aconteceu na compra dos respiradores foi a situação do endereço, né? Ele dava no endereço que não existia.
E também na tarde de ontem, os deputados aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que prevê um aumento na parcela do Parlamento catarinense nas emendas impositivas aqui distribuídas para o governo do estado, para Santa Catarina. É uma PEC que passou aqui na Assembleia Legislativa também na tarde de ontem e que agora os deputados terão até 50% a mais dos recursos já previstos no orçamento do estado para que possam fazer indicação aí das emendas impositivas, que na verdade o que são indicações dos deputados para obras e ações em diversas áreas no interior do estado. Ela aumenta em até 55%, como eu já falei, e a expectativa é que já no orçamento do próximo ano isso já esteja previsto para que os deputados então tenham acesso a uma parcela maior do orçamento do governo do estado. Isso, Rony. Falando no orçamento para o ano que vem, né? Os projetos da Lei Orçamentária Anual e também do Plano Plurianual já estão prontos para serem votados em plenário, coisa que deve acontecer na tarde de hoje ainda. Sim, a expectativa aí são de 53 bilhões de reais o orçamento para o ano que vem estimado, né? Entre despesas e receitas, aí um dos maiores da história de Santa Catarina. O orçamento, ele é uma peça que tramita na Assembleia Legislativa e todos os deputados têm acesso. Inclusive o orçamento também traz justamente as emendas impositivas, às quais eu estava me referindo no comentário anterior, que são aí mais de 2.200 emendas previstas nesse ano de origem parlamentar. Lembrando, né, Deluana, que com as emendas impositivas os deputados participam ainda mais dessa peça orçamentária que é tão importante, já que você vai receber aí os serviços de educação, saúde, segurança pública, a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, traz a descrição de cada uma dessas despesas e passa aqui pelo plenário da Assembleia Legislativa. Isso, e antes de passar pelo plenário, tem toda uma tramitação aqui na casa, inclusive na Comissão de Finanças e Tributação, e a gente conversou com o relator desses projetos encaminhados pelo governo do estado, o deputado Marcos Vieira, que é justamente o presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Ele falou um pouco mais sobre essa votação que será realizada da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual. Acompanhe. O orçamento está fechado, são cerca de 53 bilhões de reais a previsão de receita. Também no orçamento do Estado está ali também tudo discriminado, enquanto as despesas serem feitas não só pelo Poder Executivo, mas também, sobretudo, para os demais poderes, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e também demais órgãos, que é o Tribunal de Contas de Santa Catarina, aliás, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e o Ministério Público, também a UDESC. Então está todo ele formalizado, todo ele finalizado, prontinho para os deputados na tarde de hoje deliberarem em plenário. Votação, então, que deve acontecer na tarde de hoje, com transmissão ao vivo sempre pela TV da Assembleia Legislativa e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Uma boa tarde para todos. Até a próxima. Obrigado pela companhia.